Enfim, Semana DIP, começando a nossa semana de direção profética, a nossa semana DIP. Muito feliz, muito contente de estar aqui mais um ano, mais uma vez. Em mais uma oportunidade, uma popó armada aí, pelos nossos irmãos ali, começado ali por Emerson. Tiago, foi tu o primeiro, vai tu de novo esse ano. Eu disse, eu não fui o primeiro, não. Resultado, não fui o primeiro, não, gente. O primeiro foi Carlos. Mas estou pelo desafio e estou muito contente de estar aqui, abrindo a semana DIP, porque eu olhei pelo lado positivo, né? Vocês que lutem agora. Que a palavra já vai ser liberada, já foi. Mas eu creio que, como todos os anos, o Senhor vem encaixando as palavras, sabe? O primeiro dia, ao segundo dia vai completando, o terceiro, o quarto, e forma de fato ali a nossa direção para o ano de 2026. E eu creio que não será diferente nesse ano. Eu creio que aquilo que o Senhor já falou comigo, ali desde do finalzinho ali do ano passado, eu creio que essa palavra que, assim como Ele falou comigo, vai falar ao coração da igreja. Eu creio que as demais palavras que já estão aí preparadas ou sendo finalizadas aí pelos nossos irmãos, pastores, que darão seguimento, irão completando aquilo que o Senhor tem para iniciar nessa noite. E é sempre diferente, né? Estava aqui, quando a gente estava adorando ali, louvando ali no início, o coração parecia que ia explodir. Eu sempre compartilho que a semana DIP é uma semana diferente, aquela semana onde dá aquele frio na barriga, mas não aquele frio de nervosismo, sabe? Mas aquele frio de expectativa, de tipo, caramba, é a semana DIP, é uma semana diferente, é uma semana onde o Senhor, não que Ele não se revele, não que Ele não fale nas outras vezes que nós nos encontramos aqui, mas é uma semana que norteia a nossa vida como igreja, como comunidade de fé aqui, como comunidade local. É a semana onde norteia toda a nossa caminhada para o ano de 2026. Então, assim, é uma responsabilidade, é diferente demais, é muito, muito gostoso, é muito prazeroso estar aqui, desfrutando aqui com os nossos irmãos esse momento tão precioso, que é de parar e ouvir a voz de Deus para as nossas vidas, para ao longo desse ano de 2026. Mas vamos lá. Abra aí comigo o Evangelho de João, capítulo 1. João 1. Iremos ler do verso 10 ao 14. Amém? Então, eu vou ler aqui na minha versão, é a NVT. Você pode acompanhar aí na sua versão. Então vamos lá, versículo 10. Veio ao mundo que Ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor mais uma vez por estarmos aqui nesse momento tão precioso, nessa semana tão preciosa, onde dedicamos ao Senhor, onde consagramos os primeiros dias desse ano ao Senhor. Então, Paizinho querido, estamos aqui, Pai, prontos para ouvir a direção do Senhor para as nossas vidas, para esse ano. Então, Paizinho querido, que o Senhor possa falar aquilo que já está proposto, aquilo que já foi decretado aí no céu para a nossa comunidade, a Igreja Ebenezer, para ao longo desse ano de 2026.
Então, Paizinho querido, usa, Senhor Deus, a minha vida, usa, Senhor Deus, a vida dos nossos irmãos que estarão aqui à frente, Senhor Deus, nossos pastores, supervisores e nossos irmãos que estarão aqui à frente, Senhor Deus, ministrando a palavra. Então, Pai, muito, muito obrigado. Em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. Eu sei que tem muita gente já aí com anotações, caderninhos, o notes aí no celular. Então, se você gosta de anotar um tema, eu posso chamar o tema de hoje como a norma de Deus. Ou o normal de Deus, uma igreja normal, enfim. Ao longo da mensagem você vai entendendo qual a finalidade dessa mensagem. Então, a norma de Deus, o normal de Deus, uma igreja normal, enfim, vamos caminhando por essa linha de raciocínio. Amém? Amém. Então vamos lá. Então, essa palavra, esse termo normal, eu não sei se vocês já perceberam, assim, essa palavra de uma certa forma se tornou até um tipo de ofensa. Ser normal. É como se fosse um tipo de ofensa. É como que algo não tão bom. É normal. É como se você chega para alguém, você encontrou lá o fulano? Sim, encontrei, mas e aí? Como é que ele é? Cara normal. Tá, beleza. Mas e aí, tu fosse lá naquela cidade? E aí, o que é que tem diferente lá? Tranquilo, uma cidade comum, uma cidade normal. Mas é legal ser normal? Como assim? É legal ser normal? Então, a gente nota que dá um certo tom de inferioridade. Ser normal. É normal. Nada demais, normal. Então, para hoje, assim, jovens, adolescentes, você fala assim, um jovem normal. Então, assim, os jovens dizem, é uma coisa horrível, pô, ser normal, que comum demais. Normal, eu não quero ser normal. Eu quero ser, sei lá, extraordinário, eu quero ser diferente. Eu não quero ser normalzinho, todo mundo assim, não quero ser diferente. Não quero ser normal, quero ser diferente. Quero me destacar, eu quero estar fora disso que é chamado de normalidade. Eu quero me destacar. E existe um livro, eu não li esse livro, só peguei uma parte desse livro, que é chamado O Mito do Normal. E o autor, ele defende ali uma ideia muito interessante, né, onde a gente tem uma ideia errada, né, desse termo normal. Porque o que é normal para nós? O que é normal? O que é normal para você? Pensa aí, o que é normal? Normal é aquilo que a gente às vezes pensa, normal é aquilo que está acontecendo com todo mundo. Tipo, sei lá, chega para você ali uma pessoa que, sei lá, está com uma doença emocional, está passando ali por uma depressão. Cara, eu tô passando por uma depressão e tal. Aí você chega lá e tipo, fica tranquilo que isso é normal. Todo mundo está passando por isso. Tem muita gente que está passando por isso. É normal. É normal passar por isso. E às vezes, sei lá, chega... de repente, assim, normal, começou a ser sinônimo de, se está todo mundo passando, está todo mundo passando por isso, se está acontecendo com todo mundo, se essa doença, esse problema, todo esse pecado, todo mundo tem, então é normal. Está todo mundo fazendo, está todo mundo passando por isso. Esse pecado, está todo mundo... É normal, porque está todo mundo fazendo. Então a gente tem essa ideia na cabeça, na nossa mente, muitas vezes, de se está acontecendo com todo mundo, é normal. É normal, porque está acontecendo com todo mundo, fica tranquilo. Porque está acontecendo com todo mundo. Mas o autor ele vai dizer que normal não é o que está todo mundo vivendo. Normal é aquilo que está de acordo com a norma. Normal
é aquilo que está de acordo com a norma, aquilo que foi estabelecido, aquilo que é o padrão. Isso que é normal. É aquilo que está de acordo com a norma. Aquilo que está de acordo com o projeto original. Então, normal não é o que está todo mundo vivendo. Normal é o que é certo de viver. Acontece que todo mundo é normal. Não, normal é o que é certo para se viver. Se está adoecendo, pode estar todo mundo fazendo. Não é normal. Se é pecado, pode estar todo mundo fazendo. Não é normal. Porque normal é aquilo que Deus desenhou. Normal é o design de Deus. É isso que é normal. É isso que é o normal. É aquilo que Deus desenhou. É aquilo que Deus criou. É o design de Deus. Esse é o padrão. Esse é o normal. Agora, cutuca essa pessoa aí. Pergunta a ele aí. Você é normal? Para o outro lado agora. Você é normal? Então, gente, normal só pode ser determinado se eu tenho acesso à norma. Se eu tenho acesso à norma, se eu tenho acesso ao original, se eu tenho acesso ao padrão, se eu tenho acesso ao perfeito, ao certo, para me saber o que é normal. Eu preciso ter acesso à norma. Eu preciso ter acesso ao padrão, ao original, ao perfeito. Para me saber o que é, para me poder determinar, para me saber o que é normal. Então o que é que João, voltando lá ao texto, o que é que João está falando aqui? Ele está falando, gente, você não sabe o que aconteceu. Nós vimos alguém normal. Nós vimos alguém normal. João está dizendo o seguinte: e o verbo, a norma, a lei, a regra se fez carne. Que habitou entre nós. Ele começa ali o texto dizendo que no princípio, aquele que é a palavra, aquele que é o verbo, aquele que já existia, esse verbo estava com Deus, esse verbo era Deus. Tudo foi criado por meio dele. E aí vem lá em João 14 e diz: esse verbo aí, ou seja, aquele que disse, haja luz, aquele que criou todas as coisas, ele encarnou. Ele encarnou. Então, gente, esse João 1,14, que fala sobre a encarnação do verbo, podemos assim acreditar que seja o maior milagre descrito na Bíblia. A Bíblia, assim, é um livro de milagres. Amém? Amém. É um livro de milagres. A Bíblia fala o tempo inteiro sobre milagres. Milagre, sei lá, de um mar se abrindo, de um pãozinho caindo do céu, de uma mulher de 90 anos ali ficando grávida, gerando, água se transformando ali em sangue, mas nenhum milagre se compara a João 1,14. Nem mesmo a criação é tão escandalosa, nem o haja luz é tão escandaloso, porque o haja luz, sabe, ele é o Criador, um Deus infinito, abrindo a boca e criando. Mas ele encarnar
E o verbo se fez carne. E o verbo entrar na barriga de uma virgem. Ele nascer ensanguentado, sei lá, cortar ali o cordão umbilical do verbo. Peraí, cristianismo. Peraí, cristianismo. O que é que vocês estão falando? Deus, Criador do céu e da terra, nasceu? Como assim? Isso é escandaloso, gente. Isso é... Meu Deus. Existe um outro livro do Max Lucado. Ele é um livro chamado O Livro de Jesus. Alguém já viu? Já conhece esse livro? Já ouviu falar? É o Livro de Jesus. E nesse livro, o Max Lucado ele escreve 25 perguntas que ele faria para Maria, se ele tivesse a oportunidade de encontrar ali com ela. Eu vou falar aqui quais são as perguntas, para a gente ter noção. Vamos lá. Como foi vê-lo orar? Ele perguntaria a Maria. Como foi ver? Como era ver Jesus orar? Como é que ele respondia quando via as outras crianças rindo durante uma pregação na sinagoga? Quando ele viu o arco-íris, alguma vez ele mencionou o dilúvio? Você se sentiu estranha alguma vez ensinando a forma como ele criou o mundo? Quando ele viu o cordeiro sendo levado ao matadouro, ele agia de forma diferente? Você alguma vez ouviu com um olhar vago, como se estivesse ouvindo alguém que você não poderia escutar? Como ele agia em funerais? Alguma vez passou pela sua cabeça que o Deus para quem estava orando estava dormindo sob o seu próprio teto? Você alguma vez tentou contar as estrelas com ele e conseguiu? Ele alguma vez chegou em casa com o olho roxo? Como ele agiu quando cortou o cabelo pela primeira vez? Ele tinha algum amigo por nome de Judas? Ele era bom nos estudos? Você já teve de repreendê-lo? Ele fez alguma pergunta sobre as Escrituras? O que você acha que ele pensava quando via uma prostituta oferecendo a quem mais pagasse o corpo que ele fez? Ele ficou com raiva quando alguém era desonesto com ele? Você alguma vez o viu pensativo, olhando seu braço ao segurar um bolo de terra? Ele acordou assustado alguma vez? Quem foi o seu melhor amigo? Quando alguém se referiu a Satanás, como ele agiu? Alguma vez você o chamou de pai acidentalmente? Sobre o que ele e seu primo João falavam quando eram crianças? Seus outros irmãos e irmãs entenderam o que estava acontecendo? Você alguma vez pensou, nossa, é Deus que está tomando a minha sopa? Então veja só, são essas 25 perguntas que o Max faria se encontrasse Maria, né? Mas a pergunta que fica quando olhamos para o texto, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, é por quê? Pergunta aí para tua irmã, por quê? Por quê, né? Porque o verbo encarnar e habitar no nosso meio, habitar entre nós. Porque o Deus criador dos céus e da terra precisava vir e encarnar. E a resposta do texto é salvação. Salvação. Ele veio ao mundo que criou, mas o mundo não reconheceu.
Ele veio ao seu próprio povo, mas eles rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, ele veio fazer o quê? Salvar o mundo. Ele veio salvar o mundo. Aleluia. Só que pensa aí um pouquinho comigo. Vamos imaginar. Se fosse para salvar ao mundo, por que ele não vinha já ali aos 30 anos? Por que ele não já vinha pronto? E apareceu um homem ali com 30 anos, pregou durante 3 anos e foi para a cruz e morreu por nossos pecados. Para que nascer? Para que passar por tudo isso? Para que nascer? Para que ele vir bebezinho, nascer de uma barriga, na barriga de uma virgem? Por que passar por tudo isso? Então nós precisamos entender, nessa noite, nesse dia 1 de janeiro, que salvação não é somente ter os nossos pecados perdoados. Salvação é aprender a ser normal. Salvação é aprender a ser normal. Alguém está entendendo? Amém. Glória a Deus. Então, ele tinha que vir para viver na nossa frente, para a gente compreender o que é, de fato, ser um filho de Deus. Não bastava somente ser declarado filho de Deus, mas eu agora preciso andar como um filho de Deus. Porque Ele é o padrão. Porque Ele é a norma de Deus. Ele é a regra. Nós precisamos andar como um filho de Deus. Então, sendo assim, Ele veio para nos salvar. Sim, pagando ali a dívida dos nossos pecados, mas agora nos ensinando a viver. Nos ensinando a viver. Jesus Cristo, com toda certeza, Ele foi o homem mais normal que pisou nessa terra. O homem mais normal que pisou nessa terra. Ele é a norma de Deus. É por isso que ele veio, viveu e cresceu. Sabe, um dos milagres também ali que passa desapercebido na Bíblia, imagina aí, como um Deus, como Deus morou num bairro durante 30 anos e ninguém sabia. Como Deus, Criador dos céus e da terra, morava num bairro e ninguém sabia. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele era normal. Porque ele era normal. Porque Deus era normal. E João ainda no texto continua e diz: vimos a sua glória, a glória do único Filho de Deus. Em outras palavras, João fala, ele fala que nós vimos a tua glória. E era a glória do único normal que tinha. A glória do único normal que tinha. Essa palavra ela é maravilhosa. Ela nos conta várias histórias, ela toca no nosso coração, ela é cheia de narrativa. Os evangelhos, do qual é algo que tem me chamado a atenção para esse início de ano, onde desde o final do ano passado eu tenho sido inclinado a estar lendo ali os 4 evangelhos ali. Eu tenho sido inclinado, onde
Não sei se você já percebeu ali desde os louvores, nós somos inclinados nessa noite, estamos sendo inclinados nessa noite a olhar para Ele. Os que olham para Ti ficam radiantes, Senhor. Volta os meus olhos para a Tua presença. Então os evangelhos, eles falam ali sobre Jesus. E talvez fique até esse desafio para você durante esse ano. Sempre que você faça a sua devocional, leia ali a sua Bíblia, mas sempre leia o Evangelho, os Evangelhos. Sempre leia os Evangelhos, porque são histórias contadas a nós ali, a história de Jesus, né? Então existe uma série bem conhecida, né? The Chosen, eu acho que todo mundo conhece. Amém? Então quem não conhece, procure, vá conhecer, que é muito bom. Essa série The Chosen, que é a série sobre os Evangelhos, sobre Jesus. E essa série ilustra bem ali cada passagem, né? Então é maravilhoso a forma ali como é conduzida essa série. Então The Chosen no inglês, ele pode... Julinha pode me corrigir aí, né? O English. The Chosen no inglês pode ser o escolhido ou os escolhidos. No inglês, né, tem o poder, o de pode ser ou os. Então o chosen pode ser plural ou pode ser singular. Então você pode olhar ali para a série ali nas duas perspectivas, né, que é a série sobre o escolhido, Cristo, e também uma série sobre os escolhidos, os discípulos. E fica ali relatando ali os discípulos, né? Então assim, você que já assistiu, eu faço aqui uma pergunta para vocês. Com qual personagem você se identifica? Você pode falar, pode ir levantando a mão aí e falar. Com qual personagem ali você se identifica? Mateus? E aí, gente? Pode falar. Pedro, o segurança de Jesus, né? Calculando ali. Ó, peraí que aqui é arriscado, não, vem para cá. Pode vir, peraí. João. E aí? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Não tá vendido não é o leilão não, né? Então tem vários personagens ali, né? O Tiaguinho, o Tiagão, o Natanael, Tomé. Tem vários personagens ali, né? Mas repara aqui nessa pergunta que eu fiz para vocês. Falaram aí alguns personagens, mas ninguém teve a ousadia de falar que o personagem que eu mais me identifico é Jesus. Ele é o personagem que eu mais me identifico. Ninguém teve a ousadia de falar que esse é o personagem que eu mais me identifico. Por quê? Porque ele é o nosso modelo. Jesus, ele é o nosso modelo. Para que nós deveríamos estar olhando e falando, é isso aqui o que eu deveria estar vivendo, Jesus Cristo. É isso aqui que eu deveria estar vivendo. É isso aqui que eu devo estar vivendo. Mas sabe por que a gente não fala? Porque nós temos uma ideia talvez ali errada sobre Jesus. Deixa eu explicar. E eu vou falar aqui, e não se escandalize, deixa eu terminar o termo, para que a gente possa entender um pouquinho. Então Jesus, ele não viveu uma vida sobrenatural. Como assim? Porque na nossa cabeça, Jesus é aquele que viveu, aquele que faz coisas sobrenaturais. Jesus viveu uma vida completamente natural. Mas natural do quê? Natural de um filho de Deus. Aleluia! Porque aquilo que Jesus fez, aquilo é natural, é o padrão de um filho de Deus. É o normal do céu. É o normal de um filho de Deus. Está entendendo? Amém. Glória a Deus. Então, por nós acharmos que a vida de Jesus é sobrenatural e que nós somos pessoas naturais, então a gente não vai nem tentar. Porque Jesus é sobrenatural e eu sou natural. Então eu não vou nem tentar, eu vou ficar ali tentando ser lá o Pedro, tentando ser o João, o Mateus, tentando ser o Natanael, o Tomé, enfim. A gente não vai nem tentar, porque Jesus é sobrenatural.
Então aqui eu vou tentar, enfim. Mas porque que aquilo ali, aquilo que Jesus viveu, não dá. Mas eu digo para vocês, Jesus era 100% homem. 100% homem. Então aquilo que você vê Jesus fazendo nos evangelhos é o natural de um filho de Deus. É o natural de um filho de Deus. Então a nossa vida é o anormal, porque aquilo que Jesus está fazendo é o normal. Jesus não está vivendo uma vida sobrenatural, ele está vivendo uma vida normal. Tanto que quando a gente olha para esse texto e fala ali, e nós vimos a sua glória. A glória do unigênito. O que é que vem na sua cabeça? O que é que vem na sua cabeça quando a gente fala sobre nós vimos a sua glória? Sei lá, talvez a gente pense em Jesus brilhando ali, vem com aquela auréola ali, brilhando ali, aquela luz assim na sua cabeça. A gente imagina ali a glória ali como se fosse, talvez assim, dessa forma. Mas, o que João estava... O que João realmente estava falando ali, uma das definições de glória, né? Uma das definições de glória é reputação. E o que é que João estava dizendo então, sabendo que uma das definições de glória é reputação? João estava falando aqui, nós vimos a reputação de um filho de Deus. Nós vimos a reputação de um filho de Deus. Nós vimos o estilo de vida, nós vimos o ritmo, nós vimos um filho de Deus andando entre nós, nós vimos a norma, o normal entre nós. Então o que é a igreja? Igreja é o ajuntamento dos normais. A igreja, ela deve ser uma igreja normal. E o que é a igreja normal? A igreja normal não é um ajuntamento de pessoas perfeitas, mas é um ajuntamento daqueles que estão olhando para o normal. É o ajuntamento daqueles que estão olhando para o normal. São aqueles que estão contemplando o Filho de Deus e se tornando cada dia parecido com Ele. Isso é a igreja. Isso é a igreja. O John Piper, ele fala que o cristianismo não é prioritariamente uma fé do fazer, mas o cristianismo não começa com, o que é que eu tenho que fazer? Eu me converti, eu agora estou caminhando, comecei uma caminhada com Jesus, mas o que é que eu tenho que fazer? Não começa logo dessa forma. O cristianismo começa com, para quem eu tenho que olhar? Para onde eu devo olhar? Para quem eu tenho que olhar? A nossa fé, a gente sabe, a nossa fé ela é contemplativa. Para quem você está olhando? Para quem você está olhando? Porque para quem você estiver olhando, ali vai estabelecer uma norma para você. Então Jesus, ele vem nos apresentar essa vida normal. Por isso que ele veio, nasceu, ele viveu entre nós, porque ele veio nos mostrar o que é ser normal, o que é ter essa vida normal, o padrão estabelecido de Deus. Quando Deus criou o homem, esse é o normal, esse é o padrão. Então Jesus ele veio nos mostrar qual é a norma, qual é o padrão, qual é o design de Deus, a perfeição do Senhor. Então, abra aí a sua Bíblia lá no Mateus 5. Dá uma olhadinha rápida.
Então, sobre esse termo normal, vamos olhar nessa perspectiva ali, um trechinho aí do Sermão do Monte. Quando fala assim, ó, certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor dele e ele começou a ensiná-los. Então, pessoal, basicamente o que Jesus está falando é o seguinte, vamos olhar com essa perspectiva. Normal é ser pobre de espírito. Normal são os que choram, pois serão consolados. Normal é ser humilde, pois herdarão a terra. Normal é ter fome e sede de justiça, porque serão saciados. Normal é ser misericordioso. Normal é ter o coração puro. Normal é promover a paz. E por aí vai. Alguém está entendendo? Então, aí nós entendemos que quando nós olhamos nessa perspectiva de que é uma norma andando entre nós, eu preciso olhar para esse homem normal. Eu preciso olhar para ele. Eu preciso agora me conformar a ele. A minha vida muda. Porque agora eu tenho diante de mim o que era para todos nós estarmos vivendo. Então nós precisamos organizar as nossas vidas em uma missão, gastar a nossa vida olhando para Cristo, contemplando o Senhor. O autor de Hebreus, ele fala isso, se livra de tudo, cara, que te atrapalha. Das cargas, dos pecados, e fixa os seus olhos no autor e consumador da sua fé. Fixa os seus pensamentos nele, olha para Jesus, olha para ele, tira os olhos da desgraça, tira os olhos dos problemas, tira os olhos de você mesmo e olha para ele. Levante os seus olhos de onde vem o seu socorro. Olha para ele. Ele é lindo, ele é belo, ele é fascinante. Ele é maravilhoso, ele é o mais belo. Os que olham para ele serão iluminados. Um outro livro que ainda eu cito um trecho aqui, um livro chamado Praticando o Caminho. Tem uma parte lá nesse livro que ele começa a falar sobre contemplar Jesus e tal. Aí ele fala o seguinte, ele fala, o que é que você vê quando você olha para ele? Pergunta aí para o seu irmão, o que é que você vê quando você olha para ele? O que é que você vê quando olha para Jesus? Sabe o que é que você vê? Ele olhando para você. Você vê ele olhando para você. Vamos dar um exemplo prático. Vamos lá, quando, sei lá, tem uma apresentação na escola, seus filhos, aí você que é pai, mãe, tem uma apresentação na escola, seus filhos estão lá, você vai a essa apresentação e você percebe que, tem muita criança lá, tal, aquela zoada toda na escola, e você percebe lá que o seu filho ou a sua filha tá procurando você. Tipo, cadê meu pai? Cadê minha mãe? Achei. Mas ele não quer somente saber se você está naquele ambiente. O que é que ele quer saber? Se você está olhando para ele. Se você está olhando para ele. Você é o resultado do que você contemplou. Tem um pouco do seu pai aí, tem um pouco da sua mãe, tem um pouco, sei lá, daquela professora, daquele tio, tem um pouco daquele cara que talvez você admira, daquela moça lá que você segue, enfim. Tem um pouco de cada coisa de que você viu. Você pode se perguntar, como é que eu faço? Tiago, como é que eu faço para ser transformado? Muda o que você está vendo. Muda o que você está olhando.
Porque nós nos tornamos aquilo que nós contemplamos. Então, meus irmãos, olhem para Jesus, sigam a norma de Deus, seja normal, seja normal. Sabe, tem um relato de um pastor, o filho do José Gonçalves, é o Douglas Gonçalves. Ele conta um relato, onde ele estava lá, em um pequeno grupo, ele estava ali cantando uma música, eles estavam adorando ali, cantando até uma música ali do Vilas Boas, do qual nós iremos adorar em instantes aqui também, que a música é Cristo, e tem uma parte que ela fala ali, qual a beleza de Deus que eu ainda não vi, qual é a beleza de Cristo que eu ainda não vi, sabe, e ele conta que ele estava nesse clamor, nesse ardor, lá naquele fervor todo, lá no pequeno grupo, e pedindo para o Senhor, tipo, mostra mais um pouco, Pai, da tua beleza, nos mostra um pedaço, nos mostra mais um pouco da sua beleza, nos mostra mais um pedaço ali, né, do Senhor, o que é que eu ainda não vi, né? Então ele sente ali, ele relata que ele sente ali o Espírito bradando ali no seu coração. O Espírito fala, Douglas, abre o olho. Abre os olhos. E quando ele abre o olho, ele fala, porque eu coloquei um pedaço da minha beleza em cada pessoa que está nessa sala. E toda vez que você rejeita alguém, você rejeita um pedaço da revelação de quem ele é. Sabe, então a igreja é isso. Ela é esse ajuntamento de membros do corpo de Cristo. Então, se você quer conhecer mais a Cristo, você quer conhecer mais a quem é Cristo, vai mais fundo na igreja, sabe? Vai mais fundo na tua célula. Vai mais fundo. E você vai ver as virtudes de Cristo em cada pessoa. E você vai olhando para Ele e sendo transformado à imagem dele. Estou caminhando aqui para o final já. Então, se você, sei lá, você aconselha ou você cuida de pessoas, geralmente você escuta ali, eu preciso que você me ajude, eu preciso da tua ajuda. Você pode me atender? Aí você, posso, o que é que está acontecendo? Sei lá, a pessoa fala, o problema, sei lá, no casamento. E a nossa tentação ali no aconselhamento vai ser ali responder com respostas óbvias. Sei lá, isso é problema de comunicação, é só você fazer isso, conversa com a sua esposa desse jeito, blá blá blá, ela vai te responder desse, e vocês ali ajustam a comunicação e vai dar tudo certo. E daqui a pouco aparece outro problema, sei lá, um problema financeiro. Aí você vai, deixa eu ver tuas planilhas. Não está fazendo lá o espaço que o Cléber falou, né? Tá, anotar lá na geladeira. Deixa eu ver tuas planilhas. É só cortar isso, é você só organizar isso, divide essa dívida. Não faz mais isso, corta esse cartão, enfim, ajusta isso, blá 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 pra cá, enfim. E outro, sei lá, tô com problema sexual. Faz o seguinte, coloca esse bloqueador aqui no celular. Você não vai ver mais isso, confessa lá pro seu amigo. Segue esse caminho e resolve também, mas qual é a vocação da igreja? Então, antes da gente começar de correr para resolver o problema do casamento, sei lá, ajudar a resolver as finanças, ajudar ali a sair de um pecadinho de estimação, faz ali uma pergunta para essa pessoa. Você está olhando para ele? Você está olhando para ele? Você está fascinado por ele? Você ama o Senhor acima de todas as coisas? Porque, sabe, não adianta eu ajudar vocês a ajustar o casamento e vocês irem para o inferno bem casados. Não adianta a gente ajudar você a resolver suas dívidas e você ser destruído sem ter o nome no SPC. O que nós temos que fazer é levantar um povo que vai fixar os olhos nele. Maridos que amam o Senhor acima de todas as coisas, esposas que amam o Senhor acima de todas as coisas,
Patrão que ama o Senhor acima de todas as coisas. E eu digo a vocês, as outras coisas vão ser ajustadas. As outras coisas serão ajustadas. Porque se a gente olhar para ele, não tem como ser um mau marido. Se a sua esposa estiver olhando para ele, e eu até posso testemunhar, né, de Paulinha, que é maravilhoso, né? Tá casado, estamos aí há 15 anos, está entregando aí nossa idade. É porque ela é boa? Não. É porque também ela está olhando para ele. É porque ela está olhando para ele. E a cada ano que se passa, de caramba, ela está amadurecendo. Ela está ali, ó. Está amadurecendo, está sendo transformada. E o meu papel não é ajudar ela a ser ali uma boa esposa e tal. O meu papel é ajudar ela a olhar para ele. Meu papel é fazer meus filhos olharem para Jesus. É orar ali, Senhor, que todas as escamas caiam dos olhos deles. E que eles olhem para Jesus. Talvez tenha aqui alguns pais que, sei lá, quisessem ser o pai ali do filho mais velho da parábola. Faz tudo certinho. Ou sei lá, ser o pai do jovem rico, que obedece tudo, faz tudo certinho. Mas eu digo para vocês, quem disse que o objetivo é fazer tudo certo e errar no principal, decidir não seguir Jesus? Queria que você ficasse de pé nessa hora. Sabe, não sei se você já parou para pensar que a doença que mais Jesus curou foi cegueira. E eu falo isso nessa noite. Se tem alguém aqui cego, espiritualmente, que em nome de Jesus, que você seja curado agora. Se tem alguém em trevas, se tem alguém que, sabe, não consegue olhar para ele, que você seja curado hoje aqui. No nome de Jesus. Eu também quero orar para que o Senhor, sabe, nos torne agente de cura. Cura para as pessoas, quando eu falo, é cura para que as pessoas tenham os olhos abertos e enxergar o Cristo. Não existe nenhuma cura superior a essa, porque se olhar para Ele, será transformado à imagem dele. Então, antes da gente dar a solução para a depressão da pessoa, ensina ela a olhar para Ele. Ensina a pessoa a olhar para Jesus. Antes de arrancar a pessoa da ansiedade, ensina ela a olhar para Ele. Antes de resolver qualquer coisa, ensina ela a olhar para Ele. Porque se ela olhar para Ele e gastar a sua vida contemplando a glória do unigênito do Pai, ela será transformada em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor.